Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos louvar o santo nome do Senhor. 370 da harpa cristã. Amém? Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti. A igreja, mais consagrado, provas-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais me consagrado a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé. Gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, provas-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, provas-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia, agradeço a oportunidade. Amém, igreja? Mas eu me pedi oração para receber o santo do Senhor. Ele vai levar a continuação da vida do Espírito Santo de Deus lá em maravilhoso, Deus eterno, Pai. Deus soberano, Deus poderoso. Toma teu filho nas tuas mãos, Pai. Usa ele, Pai, mais e mais como um canal de bênção, Senhor. Abençoando ele, abençoando a família, os familiares dele. Senhor Jesus, toma teu filho, Pai. Traz a grande vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Igreja, palma para o Rei da Glória, igreja. Pode tomar, para receber o sangue do Senhor. Glória a Deus. Salve meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Cristo aí, exalta Ele, porque Ele se faz presente na nossa vida. Vamos esperando o Espírito agora o nome de Deus para dar um ensino da palavra de Deus. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o diácono Paulo. Estou aqui em São Mateus ajudando o pastor Johnny
sou seminarista pastoral, fui para o seminário pastoral para acrescentar a obra de Deus. E o Senhor tem feito coisas maravilhosas nesses 3 dias que eu estou aqui. Eu vi Deus operando o milagre. Eu vejo Deus trabalhando no coração de cada pessoa que entra aqui dentro. E o que eu quero te dizer, o Senhor tem obra a realizar na sua vida. Pode se assentar um minutinho. O Senhor está sobre a tua vida. Se nessa manhã você veio buscar a presença de Cristo, eu quero te dizer que Cristo já está na casa. Cristo já te trouxe até aqui e está na casa e está em você. Então Cristo tem uma obra a realizar. Quem crê que Deus tem uma obra a realizar na sua vida? Quem crê que Deus, nessa manhã, Ele vai fazer prosperar os seus caminhos, os teus projetos que você colocou na mão dele? Quem crê que o Senhor vai te curar, vai te restaurar e vai transformar aquilo que você tem deixado na mão de Deus, os seus familiares e aqueles que ainda não foram libertos? Você crê que Deus já está indo ao encontro dessas pessoas para fazer uma grande obra, uma grande transformação? E isso, o Evangelho de Cristo é para quem crê. E se você crer, o Senhor fará coisas maiores. Ele diz na palavra, maiores do que os seus sonhos. Eu vou ler um versículo rapidamente, que se encontra Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me. Davi, quando estava nas suas batalhas, nas suas lutas, nas suas perseguições, ele confiava no Senhor. E sempre ele dizia que o Senhor era o seu pastor, era o seu guia, era a sua estrada, era a sua vida. Então, Davi confiou e o Senhor abençoou. Então, o que ainda que Deus fez na vida de Davi, não vai te faltar nada. Então, o que eu quero te dizer, meu irmão, não vai te faltar nada nessa manhã. Nessa manhã, Deus está sustentando a tua casa. Você crê? Você crê que Deus está mandando o seu alimento à tua casa? Você crê que o Senhor vai abençoar o seu lar? Essa manhã o Senhor está dizendo para ti: vós é minha noiva, e eu vou abençoar nessa manhã a tua fé. No momento que você saiu de casa, no momento que você chegou aqui dentro, usou os seus pés, falou com Deus, e o Senhor está dizendo: essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Só me adore, só me engrandeça, porque eu continuo sendo o mesmo Deus do antepassado, de hoje. Eu não mudei. Eu ainda continuo falando e ainda continuo abençoando. Se você veio no propósito de receber uma porta aberta, uma cura, uma restauração, se tem algum filho com alcoolismo, no meio do tráfico, de droga, se estão perdidos, o Senhor está dizendo: eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Você crê? E nada vai te faltar? Você crê que Jesus já entrou com a providência dentro do teu lar? Então receba a providência de Deus. Exalta ele com a sua mão. Vamos fazer só um minutinho de oração, porque até o homem de Deus se apontar para dar o ensino da palavra. Quanto mais você aprende, mais você tem experiência com Deus e mais Deus te abençoa. Tu crê assim?
Se pode ser de joelho, pode ser de pé. Eu quero que você ponha nas mãos de Deus aquilo que é impossível aos seus olhos acontecer. Eu tenho mania de dizer que Deus, ele faz a obra completa. E ele não deixa nada fora. E ele vai te abençoar. Eu sou uma testemunha viva. Que diante de Deus, não era nem para mim estar aqui, nem pregando, nem falando do amor de Cristo. Quando Deus operou na minha vida, quando ele me tirou do tráfico de droga, quando ele curou o câncer, quando ele curou o vírus do HIV, quando ele deu vitória em tudo. Eu estou de pé porque a graça dele é boa, não porque eu sou bom. Ele é bom. Você crê nisso? Receba a sua vitória. O homem de Deus já está aqui. Vamos fazer uma oração pelo nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Todos de pé, inicialmente, a palavra de Deus. Vamos estender as suas mãos e orar pelo ensino que ele vai ministrar dentro do nosso coração. Senhor meu Deus, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, apresento aqui diante da tua presença um grande homem de Deus, pastor Manuel. Senhor, toma ele nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, a casa dele, a esposa dele, em nome de Jesus Cristo, repreendendo todo mal, toda barreira contra a vida do teu servo. Em nome de Jesus, aqui está o seu povo, aqui está as tuas servas, os teus servos. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os teus servos vão sair nessa manhã abençoado diante de ti, e não vão sair com as mãos vazias. Entrou com as mãos vazias e vai sair com as mãos cheias, cheia da tua presença, cheia do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a ti, Senhor, cubra todos eles com toda sorte de bênção, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Fala nos nossos corações, os nossos ouvidos estão atentos para ouvir o teu ensinamento, em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor com as palmas bem alegres, em nome de Jesus. Saúde ao lado da igreja com a santa paz de Cristo Jesus, Senhor da glória. Graças a Deus. Sente, meus amados, e acolheremos essa meditação na boa palavra de Deus. E a palavra que nos alimenta deve ser bem acolhida por todos, né? Devido à oportunidade que a nós é dada com muita riqueza de Deus. Por que não dizer toda a riqueza de Deus em Cristo Jesus, voltada para nós, revelado dentro desta palavra. E nós temos direito de saber aquilo que pertence a nós e a vontade de Deus. É lindo. Ele nos deu essa capacitação para entender a sua vontade. Não podemos dizer que não, porque na verdade é isso mesmo. É revelado na Bíblia Sagrada a vontade de Deus para conosco. Então nós temos esta rica oportunidade e temos também o direito de aproveitar constantemente esse trabalho tão lindo da palavra de Deus. Nesta manhã, nas outras também, é algo que não pode faltar na obra de Deus, é o cumprimento, ou seja, a estrutura, é a palavra. Jesus orava constantemente, como exemplo, mas no momento, qualquer defesa da sua fé, essencial, ele usava o quê? A palavra. A senhora pode avaliar que
a oração, com a meditação, depois que vem a oração, a meditação, o Espírito de Deus nos leva aonde? Aqui, ó. Sabendo? E a plena revelação de Deus, todas as revelações de Deus se encontram aqui dentro desta palavra do Espírito. Não sei se os irmãos já descobriram isso depois da oração, seja ela mais prolongada ou não, mas com o objetivo. O Espírito de Deus nos leva aonde? Nos incentiva a examinarmos a palavra e vai descobrindo o efeito da justiça de Deus atribuído a nós. Por isso que às vezes a pessoa avisa que orar é mais importante do que examinar a palavra, mas no sentido bíblico são iguais. Por que são iguais? Porque tanto orar quanto ao examinar a palavra estão no imperativo. O mesmo que determinou a oração é o mesmo que deu a mesma ordem no imperativo em examinar as Escrituras como a nossa defesa da fé. É uma realidade desse trabalho tão lindo, nessa boa palavra. Nós tivemos vários sábados sobre a doutrina do caráter cristão. Como se descobre um cristão cheio da graça? É aquele que é portador de um verdadeiro caráter cristão. O caráter é fruto do Espírito. Tivemos também comentando dentro desse parâmetro mesmo sobre o caráter da paciência. E é um dos testemunhos que a pessoa está aceitando, recebendo o tempo exato, o caráter da paciência. É fruto do Espírito. É a maneira de você descobrir que está bem e está definido. Muito importante a palavra. Deus, a ciência, ela beneficia muito o nosso psicológico. Paciência. O testemunho que vocês são, biblicamente falando. Na realidade, a irmã Juliana está com a oportunidade de louvar e bendizer o nome do Senhor da glória, como de sempre. Sem da vida as vagas preciosas são, quando diz além do julgas tudo em vão. Se quiser bater palmas, pode. Quantas muitas bênçãos brilham uma vez, ficará surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos em tanta ação, recebidas da divina mão, quer dizê-las todas uma vez, ficará surpreso quanto Deus já fez. Tens apaixonadas tristes debilitar, és a cruz pesada que tens que levar. Quantas bênçãos não duvidarás, e então alegres dias passarão. Quantas bênçãos em plantação, recebidas da divina mão, quer dizer-las todas uma vez, viverás surpreso quanto Deus já
Quantas mentes desencantam recebidas da divina mão, queres vê-las todas de uma vez, viver a surpresa quanto Deus já fez. Maravilha! Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu vou louvar o louvor em Libras. Para os irmãos que não conhecem, são pessoas que têm deficiência auditiva que se comunica com as mãos. Aleluia!
E em seguida a palavra é divulgada por várias maneiras, por libras, por pregações, testemunhos e assim sucessivamente, louvores, e a palavra está disponível a todos. O arrebatamento da igreja, segundo a revelação bíblica, ela não está demorada, não será demorada, mas no tempo de Deus, não é o nosso. E também os nossos analistas pode vir, minha esposa, nós somos para Deus, e os irmãos analisam bem como está a situação. O Evangelho ainda não foi pregado. Tem mais de 2 bilhões de pessoas que não ouviram a palavra devido à tecnologia estar tão desenvolvida, mas o espaço é fechado. E o arrebatamento está próximo. Essa é a visão bíblica que nós temos. De uma maneira ou de outra, devemos estar sempre nesse preparo que Ele nos deu. Cristo nos deu. O cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Igreja, vamos louvar os Santos e Réis. Eu estou com uma garganta um pouquinho ruim. Gostaria que a igreja toda acompanhasse o povo. 210. Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir, teu palavra valor restaura, é mais sábio bem mais por mim. Pela nossa parentela, pelos doentes, muitos estão em cima do leito de dor, igreja.
muita tristeza, né? Porque a gente vê quantos jovens doentes, sofreram acidente, uns sobreviveram, outros não. Então tem uma igreja para orar pela mãe que chora, aquele pai, e orar pelos médicos, enfermeiros que estão ali lutando pela vida. Também o salva-vida, né? Estava vendo uma notícia que o salva-vidas está tendo muito trabalho para salvar tantas pessoas do extremista, orar por todos, socorrista, lembrar que eles também estão ali salvando almas, vida, né? Porque são pessoas que têm sua profissão ligada a resgatar vidas. Isso é muito lindo, né? E nós somos servos de Deus, estamos aqui para apresentar cada um, cada família, cada jovem, cada criança, cada ancião, nas mãos do Senhor, porque o único que pode fazer o milagre é o Deus Todo-Poderoso, glorioso Deus Santo, na tua presença. Pedimos, Senhor, perdão na nossa falha, no nosso pecado, mas o Senhor pode nessa manhã visitar aqueles que estão aflitos, aqueles que choram, aqueles, Senhor, que são com o coração angustiado, aquelas mães, Senhor, aquelas avós, meu Deus amado, vai te Deus, aquele pai que perdeu seu filho, Senhor, querido, só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode, Senhor, de todo falso, trabalha naqueles corações, Senhor, levanta, aquele Senhor que está caído, aquele que está, meu Pai, prostrado, eu recordei essa manhã, meu Pai, para fazer a grande obra, e escavação de sua oração, tira aquele homem, Senhor, daquele cativeiro, tira aquela mulher, aquele jovem, Senhor, das águas, Deus, repreenda, Senhor, toda a questão ainda, e dá proibido, venha trabalhar em favor dos médicos, salva-vidas, todos que baixaram obras, Senhor, aqueles que estão pelo mais socorro de vida, Deus Santo, visita as nações da terra, visita, Pai amado, a autoridade, coloca a sua poderosa, venha nos guardar, guarda a tua igreja, guarda os teus servos missionários que fazem missões, Senhor, nas casas, nos hospitais, Senhor, nos presídios, nas comunidades, meu Pai, alcança os teus servos, alcança as tuas filhas, Pai amado, os pastores, os obreiros, os colaboradores, Senhor, ajuda nós a fazer jornadas, nos ajuda a fazer o teu querer, Senhor, ajuda a fazer a tua vontade, venha matar os jovens, Senhor, os poucos, as crianças, meu Pai, todos os teus servos, Pai, nas tuas mãos, na certeza da vitória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Companheiro de trabalho, na obra de Deus. E vamos ouvir lá, em Cristo Jesus. Glória. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Paulo bem forte para Jesus, igreja. Porque a glória, a honra mais está glória, amém? Eu posso agradecer a Ele pelas bênçãos e pelas vitórias, né? Igreja, nosso professor de segunda-feira aqui, ele dá ensinamento lá na nossa igreja também. É uma bênção, né, igreja? Quem sabe que você tem que aprender mais e mais ainda da palavra? Né, igreja? Porque não adianta só pregar, a gente tem que descer para aprender. Na verdade, é a bênção de Deus, né? E quando eu vi ali, né, cara, hoje é um ensinamento, né? Louvado e agradecido por estar na segunda-feira, né? Mas eu não falto diante dos ensinamentos lá na nossa igreja. Então, vou louvar o Senhor para agradecer a Ele pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos livramentos, amém? Se eu pudesse, eu queria ir ao mar e saber as profundezas que Ele tem. Eu queria ir aos passos para saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria
quando Deus falou com Israel lá no Monte Sinai, o povo nunca mais quis ouvir a voz de Deus. Agora é diferente, a gente sente vontade de chegar mais próximo, é voar. E brevemente voaremos sem asas. Ah, Deus, brevemente voaremos sem asas, sem licenciamento nacional ou federal. Voaremos sem medo, voaremos sem asas. Quem sabe que os arrebatados voarão sem asas? Voarão sem asas. E que tipo de vitória eles terão no momento de voar sem asa? Vitória sobre a lei da física. Vitória sobre todas as leis que Deus determinou para reger a natureza. Venceremos todas o tipo de leis que o Senhor criou. Como Jesus, o Senhor da glória, venceu todos os tipos de leis, não venceu? Ele chega em Caná da Galileia, transforma a água em vinho e ele venceu a lei da química. E para se fabricar vinho, precisa criar engenheiro químico, os ingredientes, mas ele já foi direto, vencendo a lei da química. Aparece lá na multiplicação dos pães, peixes mortos e pães, como sabemos, né? Inanimados. Não transmite som, não aumenta nem diminui, está ali. Mas ele multiplicou os pães e os. Que tipo de vitória ele obteve? Porque a doutrina é assim, irmãos. A doutrina não é assim de uma maneira, outro sabe que o outro não. A doutrina só existe um padrão de entendimento. Não existe coisa, estrutura, costume, uso, assim por diante, varia muito. Mas a doutrina não. A doutrina ela tem somente uma única visão. A doutrina de Cristo. Então ele teve vitória sobre a lei da matemática. Como multiplica um morto vezes um morto, é um morto mesmo. 2 mortos vezes 2 mortos é 2 mortos. Não tem como ser 4 ou 5 ou 10 ou milhares. Mas tudo que ele fez, ele demonstrou vitória em tudo. E de repente ele subiu até agora voando sem. Eita Deus maravilhoso! E nós também voaremos sem asas. Ele andou por cima do mar, teve mais vitória sobre a lei da gravidade. Tudo, e esses exemplos é dado a nós, de uma maneira toda especial. A irmã quer louvar, dá tempo ainda, daqui a pouco na palavra? Já louvou? Então já vamos meditar na palavra de Deus. Já estamos meditando, não é? Porque o centro da palavra, o centro da vida, sabe quem é? Cristo. Ele está centrado em toda a palavra. E hoje é assim. A palavra hoje ela é escrita de 2 maneiras, ou 2 lugares. Ela está escrita aqui no papel e é escrita onde mais? Nos nossos corações, que não se consiste somente na letra, mas na virtude do Espírito Santo, ela vai lá no coração. É uma realidade disso. Vamos já meditar aqui na palavra de Deus. Sempre tenho comentado, mas é bom que vamos cada momento a mais posicionando e crescendo na justiça de Deus. Aqui em Romanos capítulo 5. Abre as nossas Bíblias, a Epístola aos Romanos. Essas cartas de Paulo, irmãos, elas são cartas que traz toda a instrução necessária que a pessoa precisa, aprendida por Cristo, o Senhor da glória. Aleluia! A Epístola aos Romanos. Aí eu quero adiantar já dar o ano novo para todos, tá bom?
Às vezes até se esquece, Deus ajuda. Sabe que esse calendário, ele não é o calendário da Bíblia, não é? Ele tem mais ou menos, não tem nem 600 anos que criaram esse calendário, 1 de janeiro, esse primeiro ano, pelo Papa Gregório, depois da idade da igreja, da idade média da igreja, sabia? Sabia? Não? Então, o calendário novo é uma mudança. O calendário antigo está lá no mês de 12, né? Que é o real. O primeiro mês do ano, abril, sempre foi todo tempo. E esse calendário que temos, ele não tem nem 600 anos que ele foi criado, esse calendário de 1º de janeiro ser primeiro do ano. Foi criado pelo Papa Gregório em 1500 e ajuda aí, Conceição. 1550, parece que 8, né? Então já não tem nem, nós estamos em 2024. Um calendário que não tem ainda nem 600 anos, está próximo a isso. Mas é o que está funcionando. Pode avaliar que muitos países não comemoram 1º de janeiro como janeiro como primeiro do ano. Israel tem o calendário, nós temos isso. Israel tem 2 calendários, o calendário lunar, que às vezes varia os dias, né, afastar um, e tem um calendário oficialmente bíblico, que é o calendário que Jesus usou. Lá em Marcos 14, 14 ou 15, 25, diz a Bíblia que Jesus foi crucificado à 3ª hora do dia. Que hora é a 3ª hora do dia? 10 horas. Hã? 9 horas. Isto. Porque o dia no calendário não começa meia-noite. Ele inicia às 6 da manhã. Isso é até importante até para as pessoas, para a gente que jejuma a meia-noite dormindo. Por isso que todo ensinamento traz uma edificação a mais. Então, o dia como Jesus foi crucificado à 3ª hora e corresponde às 9 horas. Pedro e João subiram ao templo, a oração, a hora 9, 3 horas da tarde. Então, a linguagem bíblica do calendário bíblico, ela permanece. Só que existiu essa outra mudança, né? Feito como já disse, pelo calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório. Sabia, irmãos? Não? Não é função, as coisas funcionam assim, de uma maneira de inversão de valores que não tem faltado no mundo secular, no mundo. Por isso nós temos que ter definição sobre essa hora. Aqui em Romanos, capítulo 5, diz a palavra de Deus na minha Bíblia, na de vocês também. Justificação pela fé e paz com Deus. Está escrito assim na minha Bíblia. Justificação pela fé e paz com Deus. Isso. Vamos ler. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 2 diz: pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos o quê? Estamos? Essa palavra é a palavra chamada coluna. Estamos postos como coluna. São versículos chaves, pelo qual estamos firmes, diz aqui a palavra de Deus, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Verso 4. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus que está derramado em nosso coração
Diz aqui a palavra de Deus. Pelo Espírito Santo que a nos foi dado. Diz aqui a palavra. Pode sentar comigo, oremos, vamos meditando na palavra de Deus. A palavra funciona assim, na época da graça. Sabemos o que é graça, não é isso? O que significa graça? É um presente que Deus dá, é um galardão que a pessoa recebe sem trabalhar. É galardão sem obras. É o único galardão nas Escrituras Sagradas que revela galardão sem obras. Por que sem obras? Porque antes que a pessoa pratique obras que refere ao galardão, a pessoa ouve a palavra e crê. E a crença produz fruto, o fruto produz fruto digno. Com a pessoa que era indigna, ela se tornou digna do reino dos céus. Digna. Jesus dignou a quem se arrepende. A pessoa ouviu a palavra, creu na palavra de todo o coração, ela, até no momento, era indigno, mas no momento da aceitação, ela se tornou digna de ser salva em Cristo de salvação, digna de não ir para mais um juízo final, não é? Mas digna agora de ir para a glória, justificada pela fé. Mas aqui a palavra nos mostra que não é só um verbo, não é somente a palavra. Essa justificação, ela vem justamente acompanhada com qualidades. Porque sendo justificados pela fé, a pessoa só pode ter paz com Deus se o Espírito Santo estiver dentro dela. Glória a Deus. A paz não se inicia-se de fora para dentro. A paz inicia lá dentro. Dentro do coração. Então, no momento que a pessoa ouve a palavra e crê, automaticamente ela recebe o selo do Espírito, o Espírito Santo. Estão compreendendo? E ninguém pode ter paz, segundo a Bíblia, se ela não estiver nesse selo, beneficiada com o selo do Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo, na experiência própria, ele diz que temos paz. E a paz é fruto do Espírito, e atua dentro da pessoa, o Senhor da glória. Aí, irmão Cário, lê para nós aí um versículo lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, sobre esse assunto essa questão de ser justificados por Deus e ter paz. Ser justificado e imediatamente com a justificação gera a paz. A epístola aos Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Glorificado é o nome dele, do Senhor da glória. Por isso que nós temos que ter uma epístola aos Efésios, nós procuramos. Já aí nós iremos ver o quê? O contexto do texto. A Bíblia Sagrada não se pode tirar versículos e aventurar algo. Não, segundo a palavra, é a Bíblia que o texto tem os contextos. Pode ler. Capítulo isto, exatamente. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e crendo nele na vida, hoje será Espírito Santo da promessa. Aleluia! O qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da concessão de Deus, para louvor da sua glória. Glória! Exatamente. Então, quando ouvir a palavra e crer, ela já recebe a graça
nato. Que é o direito nato? É o direito adquirido de vida eterna através de crer e através da justificação. Tanto é que a salvação só gera conclusão para quem não observar bem, porque Jesus diz que a palavra ela cai em vários tipos de corações. Alguns suportam, não é isso? Outros renunciam, mas outros produzem. Glória a Deus. Os que recebem a boa palavra produzem. Então, no momento em que a pessoa ouviu a palavra e creu, ela ouve mesmo a palavra de Deus, mesmo sentido. Deus dizendo: quem podia te condenar sou eu. Dizendo Deus, Senhor da glória. Mas já que você se arrependeu, eu agora não te condeno, eu te justifico. Glorificado é o nome do Senhor. E pronto. E ninguém mais pode o condená-lo. E ele, justamente com a justificação, a graça, ela é acompanhada com as virtudes. Ela vem acompanhada com fruto dos que recebem a palavra. Tanto é isso que quando o malfeitor estava lá na cruz, com Cristo lá no direito, ele recebeu aquele selo, porque recebeu o selo da promessa. E imediatamente ele começou a evangelizar o que estava ao lado esquerdo. Glória a Deus! Mesmo mediante as dores da cruz, mas nem isso sufocou a possibilidade do testemunhar que ele estava selado com o selo da promessa. Glorificado é o nome dele. E Jesus confirmou: hoje estás no paraíso comigo. Na verdade, então a salvação é simples assim. A gente é que complica, sabia? Se não tiver cuidado, nós que complicamos de tal maneira que acabamos ficando ou muito confiantes em nós mesmos, ou então confusos. Mas quando entendemos bem a prioridade, o principal ponto de Deus, o primeiro plano de Deus, qual é o primeiro plano de Deus? Diz que todos entendamos, não é? É o primeiro plano traçado por Deus, ela é dentro daquele amor chamado amor ágape, amor singular, amor puro. Deus amou o mundo de tal maneira. E as frases não se conhecem bem, ele todos conhecem. E com esta frase já vem a revelação da futura glória. A futura glória, a nova Jerusalém, novos céus, nova terra, agora comunicando com a nova criatura, tudo condizendo para o bem dos que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Então, tenha a paz, junto com a paz, sabemos que paz, pessoas que possuem paz, ela tem motivos glorificar a Deus no visível, ao visível, ao que está vendo e ao que não está vendo. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, podem ver que os escritores da Bíblia, os homens sagrados, eles glorificavam a Deus, não adorando, mas admirando as estrelas. Muitos deles, no caso de Jó e outros mais, eram astrônomos. Não é astrólogo, é astrônomo. Eles glorificavam a Deus pela criação da astronomia. Isaías dizia: olhe bem, como pode Deus chamar as estrelas uma por uma e todas, cada uma pelo seu nome, e todas se obedecem? Porque ele tinha paz e tempo para meditar. Eu fico meditando, esses irmãos, vocês já meditaram, a paz é tão linda. Como pode você plantar uma sementinha de mamão? Não é duas, é uma. E quando abre aquele mamão, quantas sementeiras tem lá dentro? Glória a Deus! É paz. É paz que não dá tempo para você apoiar a doença mental. O que é a doença mental? A
sou impressionado com algo só fala naquilo, é doença mental. Aí vem a saúde mental. E a palavra está referindo. E nós variamos, estamos pois firmes, a firmeza. Firmeza é sinônimo de segurança, garantia, sustentável na fé, sustentável na verdade. E aí continua. E no mesmo texto vai nos dizer: e gloriamos na esperança da sua graça, da sua vida. Temos entrada a esta graça. Então você deu entrada na vida eterna, imediatamente Deus escondeu que ninguém acha. Glória a Deus! Escondeu em um local lá no Santíssimo Lugar, lá no sétima glória, ninguém acha. Por isso que Paulo escreveu aos Colossenses 3: e já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que estão em cima e não as que são, porque já se ressuscitaste com Cristo e a vossa vida está escondida com Cristo na glória. Então tem essa convicção de firmeza a Deus referente à paz, tanto as que vimos e também quanto as que não vimos. Estamos vendo que a estrutura da firmeza. E aí a palavra continua, olha, veja bem o preparo. Primeiro, a aceitação é o fruto. Segundo, vem o preparo para testemunhar o que? A paz. Irmãos, se nós analisarmos bem o potencial da paz, ela é tão estruturada que quando você descobre que é a paz, você não quer perder por nada. Glorificado é o nome do Senhor. Não quer perder por nada, nem por luta, por tribulações, e nem por coisas e outras coisas, não quer perder a paz. Exatamente. Porque junto com a paz tem a firmeza e a revelação da glória. Como se chama esses preparos? Preparo psicológico. Preparo psicológico. Depois que você já está bem influenciado, bem envolvido na glória, vem o quê? Tribulação. Se analisar bem, deixar a etimologia da palavra, o sentido exato da palavra, eu tive conhecimento recentemente, até mais comentando, a irmã Rosana não estava na aula de segunda, não, muito sente falta, né? Não estava. Mas na nossa aula de segunda sobre o potencial da salvação e as qualidades, surgiu comentários que uma pessoa foi instruída por outra pessoa para não pedir paciência. Agora veja bem. Então, agora bem, aonde está a mente de uma pessoa que ela deixou a razão e se estruturou na sua própria emoção, congelou o futuro apenas por um pensamento emocional, simplesmente assim. Não é somente lá pessoas que aconselham outras pessoas para que não tenha paciência ou não peça, porque diz eles que a luta é tão grande que parece que é maior do que Deus, na visão deles, né? Na visão deles. Mas nós temos aqui, irmãos, uma informação plena que quando vem a luta, já temos 3, 4 qualidades preparadas mentalmente. Primeiramente, Deus não dá a luta, mas primeiro vem a tribulação, depois que a pessoa está preparada psicologicamente, espiritual e até mesmo social. Estão compreendendo? Porque Deus, ele nem limita o tempo, ele não limita o espaço, e ele não confunde com a sua obra. Ele trabalha plenamente
ele também sabe preparar a pessoa para vencer a tribulação, como diz o texto da armadura de Deus, no capítulo 6 de Efésios, não é? Versículo 10, principalmente o 14, o 15, diz a palavra 18, diz: e depois de ter feito tudo, ficar firme, somente pelo preparo psicológico que nos dá essa firmeza. Pode avaliar que quando Satanás foi criticar acerca de Jó, lá com Deus, o que Deus falou? Jó é um homem plenamente preparado psicologicamente. Porque ele possuía quantas virtudes? 4. E onde lemos aqui também, e hoje, a igreja, um membro, seja homem ou mulher, o rei, o pastor, tem ministério tríplice. Em 3 ministérios, cada membro. Quando você vai explicar isso para o membro, talvez ele não tenha observado, ele até acha que não é tanto assim, mas é. Temos essa possibilidade. Voltando ao exemplo de Jó, Deus falou com o inimigo. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 7 e 8. Deus dizendo assim, ó: Jó é um homem reto, sincero, temente a Deus e foge do mal. Desvia-se do mal. Quem é temente é sábio. Está em Provérbios 1, versículo 7. Essa palavra de Deus, se a irmã quiser ler, pode. Sobre quando está referido a uma pessoa é temente a Deus. Ela é dotada de boas qualidades e ela está preparada lá do alto para vencer qualquer obstáculo. Então, a preocupação com as tribulações já não é tantas como alguns usam. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os outros desprezam a sabedoria e a instrução. Justamente. Tem ciência, tem sabedoria, tem a instrução. Para que a ciência? A ciência é para você não achar que Deus lhe abençoou e quando alguém vai dizer assim, ó: olha, você tem que fazer mais um sacrifício para obter mais uma bênção. Então você descobre que a pessoa está lhe enganando em ciência. O que aconteceu lá no Éden? A árvore da ciência estava lá. Aí o que o inimigo, usando a serpente, disse a Adão e a Eva? Não, Deus tem alguma bênção retida para vocês e vocês não sabem. É justamente isso. Só que eles não usaram a ciência e se envolveram naquilo e se atrapalharam. Então, às vezes, a pessoa, por uma visão que não é bíblica, pode enrolar a outra pessoa se não tiver a ciência. Não, justamente isso, é muito comum isso. Não, você tem que fazer um sacrifício aí para você alcançar mais uma bênção. Hoje, irmãos, nos dias atuais, Jesus, a obra de Jesus Cristo lá na cruz, ela concretizou todas as bênçãos. Essa justificação e essa paz nos isenta de inúmeros de sacrifícios, de números fechados. O número de dias fechados. Jesus nos trouxe, está lá no capítulo 1 de Efésios, versículo 3, que Ele nos trouxe todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora vem os acréscimos, que é para a pessoa receber também acrescentar pragas ou perigo. Então, Apocalipse 2, 22, né? Versículos 19 e 20, 18 e 19. E os que acrescentam as pragas, a palavra, Deus acrescenta pragas. E os que diminuem, Deus tira o nome do livro da vida. Corre esse período de retrocedimento, desde que não entra
no processo da palavra. Porque o suficiente, eu estou fazendo esse assunto expositivo, devido à necessidade que temos não só de orar, mas de examinar e observar a palavra, para não ir além. Como a irmã está lendo, não sei se a irmã lê também, Coríntios 4, 6. 1 Coríntios 4, verso 6. Isso. O 5 também, o 5 e o 6. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor da glória. É muito lindo a palavra, ela nos consagra. Está compreendendo? De uma maneira. Isso, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Portanto, não nada judeis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o poder. O 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas, por semelhantes a mim, e agora, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Isso. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra Justamente. Tanto que você já viu muitas vezes pessoas dizem assim: Deus está te dando hoje a última oportunidade. Eu já ouvi isso muito. Então amanhã ele está condenado. Então a pessoa aplicou na pessoa o juízo, a pressão. Ele ensoberbeceu. E a soberba é o pecado em terceira instância. A soberba. A soberba é o pecado em terceira instância. Primeiro os olhos visam o mal, a carne deseja, até aí você pode se arrepender. Ou se arrepende, ou é acometido pelo pecado da soberba. E Paulo está referindo em nada julguei junto antes do tempo. Jesus também disse em Mateus 7, não é? Não julgueis para quê? Não sejais julgados. A gente observa muitos precipitados. Hoje é a última oportunidade. E então amanhã ele está vivo, mas está condenado. Só que a Bíblia não diz isso. Compreendendo? Porque ele está condenado. Se o Deus falou na Bíblia para não julgar antes do tempo, e supostamente houve essa visão, ela é suposta, não é real. Então amanhã a pessoa está condenada, só que a pessoa adiantou o juízo e foi acometido por qual tipo de pecado? A soberba derruba mesmo. Primeiro, como nós estamos falando, é a terceira instância. A soberba derrubou o querubim lá no céu, os terceiros anjos. A soberba. Então, é por isso que nós temos que aprender e não sentir, muitas vezes, o psicológico totalmente destruído, porque a pessoa ela implanta um terrorismo dentro da pessoa e acaba se cometendo dois tipos de crimes: contra o Código Penal brasileiro e contra o Código Celeste de Deus. Pecados graves, esse tipo de expressão, e uns aceitam. Agora, voltando no mesmo assunto que estamos comentando, sobre justificação por meio esta chama-se a fé salvífica. A fé que coloca a pessoa com certeza de salvação, e depois de preparação, paz, revelação da glória, firmeza por meio da palavra, vem o quê? A experiência. Tanto é que quando você pensa na tribulação, você já está estruturado. Primeiramente isto.
Não é preparo que vem a tribulação. É Deus que nos capacita. É Ele que nos prepara para que sejamos assim. Estão compreendendo? Depois dessa tribulação, ela produz o quê? Tá? Ciência, que é o momento de você passar naquela prova e produzir paciência. A paciência está vindo lá atrás, que é o preparo psicológico, e a paciência você torna uma pessoa experiente. Tem certeza no que está falando e tem preparo para distribuir o outro alguém. E a paciência, a esperança. A experiência, a esperança. E a esperança não traz. Por quê? O amor de Deus não é dobrado. Não é segundo a natureza da antiga lei. Eliseu chega para Elias e diz assim: quero a porção dobrada do teu Espírito Santo. Era limitado, se nós olhar bem, o profeta Elias foi um profeta que Deus operou na vida dele 7 milagres, entre 7 e 8. E Eliseu foi 14, porque foi dobrado. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Só que essa limitação, ela durou até quando? Até que o reino dos céus viesse ser inaugurado em nossos corações. Lá na nossa escola de estudo de segunda-feira, nós temos aquela matéria, a operação do Espírito Santo no Antigo Testamento e a operação do Espírito Santo no Novo Testamento. Ele até cooperou nas respostas, tudo, importante. E qual a diferença? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo apoderava de alguém, transmitia a notícia de Deus e saía. Pode avaliar que está reflete dessa palavra. Ele veio a palavra do Senhor a Jeremias a primeira vez. Veio a palavra do Senhor ao profeta a segunda vez. Veio a palavra a terceira e assim consecutivamente. Veio mais a palavra do Senhor. Porque naquele tempo não é igual agora. Depois que Jesus subiu, 10 dias depois a sua estadia lá na glória, ele liberou o reino dos céus para que chegasse dentro do quê? Dos nossos corações. E agora Deus faz morada nos corações perseverantes. E essa morada de Deus é que nos traz as qualidades do Espírito Santo, são fruto do Espírito. Aí veio o amor de Deus derramado. Ele é derramado porque ele traz qualidades, traz bondade, benignidade, que é exatamente a conservação da bondade. Porque desde que a pessoa recebe a revelação da Nova Jerusalém, a vida eterna, ela fica envolvida nela, porque é pelo Espírito Santo. Aí, mediante o fruto do Espírito, é para conservar a paz que o Senhor nos deu. O fruto são 9, não é isso? São 9 ou 2? Quantos são mesmo fruto? Frutos são? Já leram? São 9 qualidades, distribuídas em 3 grupos: Deus, nós e o próximo. Por isso que quando Jesus instruiu os discípulos em 14, versículo 27 do Evangelho de João, ele disse assim: eu deixo a minha e a minha paz vos dou. Só que não podemos, ele disse, não estou com o mundo nada. Só que não podemos
recebemos a graça de Deus em vão. Se Ele fala de paz, é paz mesmo, com virtude e acompanhamento do Espírito Santo. Então, voltando no mesmo assunto, as qualidades do Espírito são quantas? Fruto. Quantos? Pode ler para nós aí, ao irmão, alguém que leia para nós, Gálatas capítulo 5, verso 22. Fruto do Espírito é o que acompanha no momento exato que a pessoa recebe a salvação. Como nós temos esse corpo contraditório, você vai se aperfeiçoando. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, 1, gozo, 2, paz, 3, longanimidade, 4, benignidade, 5, bondade, 6, fé, 7, mansidão 8, e temperança. 9. 9 qualidades do Espírito Santo. Porque nós, como cristãos, nós precisamos ter 3 tipos de comunhão, ou comunhões. Sabia disso? Nós precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão com a igreja de Deus, os que gostam de comunhão. E precisamos ter comunhão com quem? Conosco mesmo. Por isso que o fruto do Espírito são 9, mas dividido em 3 grupos. Às vezes a gente pergunta: o que aconteceu que você não veio mais na igreja? Acontece isso. E a pessoa diz: Deus sabe todas as coisas, só que você que está perguntando não sabe. Se ela tem comunhão com ela e com a pessoa, ela vai definir porque qual o motivo que ela não veio. Então ela já não é acometida por uma desorientação espiritual. Isso é o perigo. Para Deus, o exemplo, quando Jonas, ele mas olhando bem no vista de Cristo, Jonas teria que ir por baixo do mar mesmo, né? A história fala porque Jonas era um profeta tipológico referente ao sepultamento e à ressurreição de Cristo mencionado no Novo Testamento. Só que Jonas, como ser humano, ele revoltou que a cidade deveria ser destruída, porque quem não conhece a história do personagem, Jonas viu o pai dele ter os olhos furados na guerra. Isso traz na história do personagem. E aquele povo inimigo de Israel, claro, ainda ter os olhos do pai vazado pelos assírios. E as recepções eram cruéis dos assírios para com o estrangeiro. Então ele, como humano, cometeu aquelas fragilidades. Só que quando Deus falou com Jonas, Jonas não duvidou, porque Jonas era um profeta manso. E era um profeta humilde. E possuía domínio próprio, porque para conviver com a resposta de Deus, quando parecemos que estamos errados, é preciso que use 3 partes do Espírito. 3 frutos: mansidão, humildade e temperança, que é o domínio próprio. Por isso que os profetas, eles foram classificados como fundamentos plenos da palavra de Deus dentro do canão sagrado, a Bíblia Sagrada. Não que eles eram perfeitos, mas eles já tinham aquele potencial fruto do Espírito Santo. E para com o próximo, nós precisamos termos o quê? Longanimidade e paciência. Está compreendendo? Benignidade é a conservação da bondade e a bondade. Paciência e benignidade
longanimidade e benignidade, que inclui os três para o próximo. E para conosco também, nós temos que termos o que lemos em Romanos 5 primeiro, paz. Paz conosco. Temos que ter amor para conosco e alegria para conosco também. Glorificado é o nome dele. É a experiência que nós temos vivido tempo, mas isso é muito lindo já. Para conviver, grupo de obreiros, grupo de membros, para que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato, nós queremos ser. O Senhor diz assim também, né, pastor? Que nós temos que suportar uns aos outros. Sim. Assim como o Senhor. Justamente porque nós estamos, resumindo aqui, nós estamos numa época de recuperação. A sementeira na linguagem figurada, existe crente cristão que ele é semelhante a uma semente de feijão. Outro é semelhante à semente do milho. E outro semelhante à semente da mandioca. Toda essa linguagem da agricultura, Jesus usou. O feijão, ele nasce com 3 dias depois que planta. Rápido. Tem crente que se desenvolve mais rápido, outros precisam de muita paciência. Tem isso. E o milho nasce com 8 dias depois que planta. Já a mandioca só vai aparecer depois de 21 dias. Assim por diante. Já a tamareira, quem planta a tamareira, outras pessoas comem fruto. Porque ela dura de 100 a 200 anos para produzir. Tudo isso, a tamareira que é a palmeira. E condiz também com a vida do cristão. Por isso que é preciso que vai contar ciência. Justamente. Que não há mais tempo devido ao controle do horário. Mas Jesus, ele pregava assim. A maior parte das pregações de Cristo era sentado. Sabe disso, né? Uma grande multidão, ele não se emocionava, ele ia direto na razão. Olha lá. E ele sentava e ensinava. E os que recebiam o ensinamento, eles produziam. Trabalhavam menos e produziam mais. Glorificado é o nome dele, o efeito da graça de Deus. Isso é o ensinamento. Vocês já ouviram, não é? Eu já ouvi muitas vezes. Será que eu estou preparado para subir? Será que a igreja está preparada? Já ouviu essas expressões? Não. Isso cabe dentro da justificação pela fé no coração? Não. Não, porque resumindo lá no capítulo mesmo, 5 de Romanos, versículo 5, não é? 4 e 5. E a esperança não traz, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é a nossa vida. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 14, Cristo disse a Pedro assim, ó: Pedro, você vai morrer, eu vou te recolher. E Pedro disse: que maravilha, graças a Deus. Compreenderam? Ele tinha certeza que saía desse corpo e iria para a glória. Hoje a gente vê pessoas até fazendo voto para não morrer, né? Já vi muito. Jesus, não me leva, não quero ir. Você não deve provocar a morte. Não devemos provocar enfermidades, mas contente com aquilo que o Senhor já nos deu, seguros com a graça dele, sem confusão. E esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. E a Bíblia diz que é o verdadeiro culto de cura divina, tanto para o físico quanto para a alma. Porque lá em Mateus 13:15, Jesus está dizendo: quando o coração abre só para o espaço físico, a pessoa está
desgarrada, desorientada, e ela vive como não tem pastor, lá em Mateus 9:36, diz que Jesus curou todas as pessoas fisicamente, mas muitos nem sabiam que era Jesus. E Jesus, olhando para aquela grande multidão, disse: ai, eu estou movido de íntima compaixão, vendo esse povo todo curados e desgarrados, como ovelhas, e não tem, desorientado já. Amém. Vou passar a palavra ao irmão, depois nós tiramos o oferta. Vou tirar as ofertas já, como de sempre. Quem compreendeu a palavra? A palavra diz que compreende, produz. E a mulher gritou lá no meio da multidão: bem-aventurado o céu, o vento que te trouxe, o ser que te amamentaste. Eles fazem: bem-aventurado o que ouve a palavra e as pratica. Glorificado é o nome dele. E o clima é suave. Que Deus continue abençoando. Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus, apresente em ação de graças, apresente com amor, apresente com alegria, porque o que nós vemos, o momento da oferta, para os que compreendem, é um dos momentos mais alegres. Sabia disso, não? Por quê? Deus poderia ter mandado querubins, serafins para administrar a sua obra aqui na terra, homens incorruptíveis, mas Ele confiou nesses pedaços de barros para ser administrador das suas mordomias aqui na terra. A pessoa oferta, sentindo honrada, porque Deus fez com que ela fosse digna de participar também da sua obra aqui na terra. E quando você não tem uma oferta, mas tem a maior oferta, que é a presença. Glorificado é o nome do Senhor. De uma maneira ou de outra, é a bênção de Deus. Deus de glória, receba, Senhor, a oferta dos teus servos, das tuas servas. E o Senhor tem se preparado, Senhor, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, como tens começado, meu Deus, no poder da tua palavra, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém. E graças a Deus, coloca as ofertas nas salvas com amor, com alegria. Bendito é o nome do Senhor na glória, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E como de sempre, tem aqui os envelopes também. Os irmãos, é esse mesmo? Pode ser? Olha aqui, irmão, distribua, por favor. E vai, assim, Deus prepara. Às vezes a gente diz assim, ó, quem pode ajudar com 50? Deus coloca lá no coração 200, 300, 1000 e mais do que isso, porque Ele é vivo e Ele funciona. Pega aí por meio do seu amor a obra de Deus, e o amor, primeiramente, a palavra dele, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. E graças a Deus. Pegue pela fé, assim que Deus preparar, traga a sua oferta. Traga, porque o nome dele é glorificado em tudo. Em nome do Senhor da glória. Bendito é o nome dele para sempre. Aleluia. Vou passar a palavra ao irmão Diacoval. Amém. Amém, Jesus. O Senhor diz assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Se Deus é por nós, o Senhor é nosso pastor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus! Graças a Deus. Quem recebeu a palavra, diz amém. Quem recebeu o ensinamento, glória a Deus, glória a Deus. Quem precisa aprender mais de Jesus, diz aleluia. Precisa aprender muito de Jesus. Graças a Deus. Não pude estar aqui no começo do culto, por causa do nosso segundo pastor, presbítero Tiago, virou uma reunião com o grupo de evangelismo. Eu faço parte do grupo de evangelismo, acompanhado da reunião dele.
receber aqui, mas nós, eu creio que Deus, todos estão saindo abençoados em nome de Jesus Cristo. Quem não vai ficar abençoado vai estar sendo mais abençoado também. Meus irmãos, o irmão pastor esse velório, vai sair para sábado que vem de manhã. E aqui nas minhas mãos tem um envelope, uma campanha que vai iniciar dia 7